Graça e paz. Bem-vindos à Bíblio, a nossa plataforma de ensino teológico. Eu sou o Bispo Carlos Carvalho, seu professor, e hoje nós teremos uma pequena aula do nosso curso Introdução à Teologia. E iniciaremos, obviamente, com a definição da palavra teologia. Nós encontramos algumas definições simples. Por exemplo, teologia é o estudo sistemático de Deus e de tudo que se relaciona com Ele à luz da revelação divina. Uma outra definição, que seria de Millard Erickson, diz assim: teologia é a ciência, porque teologia é uma ciência, é a ciência que trata de Deus e de suas relações entre Deus e o universo. A palavra, ela vem do grego theos, Deus, e logia, que seria o estudo ou amor ao estudo de alguma área. Portanto, teologia seria o estudo de Deus. Mas, durante muito tempo, para alguns teólogos estudiosos, isso foi um pequeno problema, porque Deus não é um objeto de estudo em si mesmo, a não ser as coisas acerca de Deus. Então, após um determinado tempo de discussão, ficou convencionado que chamaríamos teologia de o estudo acerca das coisas concernentes a Deus. Esta é a melhor definição para a palavra teologia. Teologia, então, é pensar com responsabilidade sobre o que Deus revelou, já como diria Alistair McGrath. Teologia é o estudo acerca das coisas de Deus e não o estudo de Deus propriamente dito. E aí nós temos em teologia o objeto e a fonte da teologia. Como objeto, Deus é o próprio objeto da teologia. E como a pessoa de Deus não pode ser estudada, necessariamente não pode ser estudada, nós, portanto, Deus como objeto, o nosso olhar, o nosso estudo vai para o caráter de Deus, a vontade de Deus e a sua obra. Aí podemos dizer que estamos estudando a relação de Deus, a nossa relação com Deus, no que diz respeito ao seu caráter, à sua vontade e a sua obra. Por isso a teologia ficaria bem melhor definida, como já anteriormente falamos, o estudo acerca de concernente às coisas de Deus, ok? Então, se o objetivo central da teologia é o próprio Deus em seu caráter, em sua vontade, em sua obra, temos por agora as fontes do estudo da teologia. E aí temos basicamente três fontes. A primeira é a revelação especial. A revelação especial é aquilo que nós sabemos acerca de Deus, o que ele diz sobre si mesmo dentro da Bíblia, das Escrituras Sagradas. Temos a revelação geral, chamamos revelação geral a criação, já como o salmista já teria dito, os céus proclamam a glória de Deus. A criação, portanto, proclama algo sobre Deus. Não apenas isso, a consciência humana, o ser humano é um ser religioso. Desde o seu nascimento, de sua criação, busca uma relação com o divino. O ser religioso tem uma consciência religiosa. E também, dentro da revelação geral, a história nos revela a relação do ser humano com Deus ao longo dos séculos e a relação de Deus com o ser humano. Como revelação geral, resumindo, temos então a criação, o mundo e o universo criado, a consciência humana e a história. E por último, como fonte primária da teologia, temos a tradição e a razão. E aqui temos que fazer um pequeno cuidado em relação a isso. A tradição e a razão servem apenas de apoio à teologia. Jamais são uma autoridade superior à própria Escritura. Algumas crenças religiosas acabam cometendo este equívoco em colocar tradição e razão
acima da própria Escritura, e isso não é o que a teologia faz. A teologia tem subdivisões. A teologia, enquanto cátedra, enquanto ciência, ela é uma coisa só, a teologia, o estudo acerca das coisas concernentes a Deus. Mas dentro desse estudo temos subdivisões, categorias da própria teologia. Vamos a elas. Teologia bíblica. A teologia bíblica é o desenvolvimento progressivo da revelação de Deus. Deus, ao longo, desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus vai se revelando progressivamente, paulatinamente ao ser humano, e este ser humano vai conhecendo mais sobre Deus ao longo do tempo. Temos, em segundo lugar, a teologia sistemática, que ela organiza os temas bíblicos. Como, por exemplo, o que a Escritura fala sobre salvação. A teologia sistemática vai pegar todos os textos bíblicos, todos os lugares onde a palavra salvação, sua origem, a origem da sua palavra no grego, no hebraico, no aramaico, e ela vai então fazer o conceito bíblico sobre aquela palavra salvação, graça, justificação, redenção e todos os outros, amor e todos os outros grandes temas. A teologia sistemática, portanto, organiza os temas dentro da Bíblia ou das Escrituras. Número 3, e tem também a teologia histórica, que é a evolução do pensamento teológico. Como é que o pensamento teológico se desenvolveu ao longo dos anos? Ela vai também há o combate às heresias que foram criadas, mas por que as heresias surgiram? Porque o desenvolvimento do pensamento teológico levou também a isso. É a teologia, portanto, ela vai lidar com a teologia histórica, essa evolução deste pensamento. Número 4, a teologia filosófica. Essa é menos conhecida, mas ela estuda é um estudo racional, é isso que quero dizer. A teologia filosófica é um estudo racional sobre Deus. Como é, o que se pensa sobre Deus? O que se entende sobre Deus? Então há várias facetas filosóficas acerca de Deus. E a teologia também filosófica, ela vai tratar sobre isso. E por último, nós temos a teologia prática, que é a aplicação a aplicação para a própria vida cristã e pastoral. A teologia prática, então, portanto, ela vai nos dizer como um cristão deve se comportar, como aplicar esses conceitos, não necessariamente o comportamento, mas como aplicar esses conceitos na vida do cristão e na vida pastoral. Aí temos também outras áreas de especificações da teologia. Nós dizemos que há áreas específicas da teologia para além dessas outras questões teológicas que nós vimos, a subdivisão da teologia. Nós temos as áreas específicas que vão tratar de temas muito pontuais. Por exemplo, nós temos a teologia moral ou a ética cristã. E aí fala da conduta cristã dentro das Escrituras. A teologia moral é a ética cristã. Como devemos nos comportar de acordo com aquilo que Deus revela. Nós temos a teologia contemporânea, que são diálogos com os desafios atuais. Por exemplo, a teologia contemporânea é responsável desde a década de 1970, 1980, em lidar com teologias como a teologia do negro, a teologia social, a teologia da mulher e outras teologias que foram surgindo ao longo dessas décadas, que eram consideradas periféricas naquele momento, mas em um determinado ponto foram tratadas como algo importante dentro da teologia. Esta é a teologia contemporânea. Temos também a teologia do Antigo e do Novo Testamento, que são as mais conhecidas, que vai tratar da exegese e da forma literária como os textos foram produzidos. Temos, por último, a missiologia, que é uma teologia sobre a missão da igreja. Todos conhecem os avivamentos da história, esses booms missionários que o Espírito Santo trouxe à igreja ao longo dos séculos, e
desde 1300, 1400, a Reforma Protestante e os outros grandes avivamentos. Até os nossos dias nós temos esses avivamentos pontuais em determinados lugares. Então, esta é a missiologia, é uma relação da igreja com a sua missão de proclamar o Evangelho. Desde 1974, com o Pacto de Lausanne, que fomentou mais uma vez a questão missiológica da igreja, e recentemente nós temos, nos últimos dias também, um renovar dessa teologia missionária da igreja. Chegamos, portanto, a um ponto interessante. Quais são as utilidades da teologia? Eu apontei 7 utilidades que o estudo da teologia nos traz. Número 1, conhecer corretamente a Deus. Todos nós, em algum momento, já ouvimos a expressão de Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. A teologia tem a utilidade de nos fazer conhecer corretamente a Deus. Não é tudo que se fala sobre Deus que é correto. Não é qualquer pessoa que fala sobre Deus que está falando corretamente sobre Deus. A teologia tem essa utilidade, esse propósito de corrigir essas diferenças, essas divergências do conhecimento sobre Deus. Número 2, a teologia tem o propósito de fundamentar a fé cristã. Paulo já diria em 2 Timóteo, no capítulo 3, que toda a Escritura é inspirada e útil, proveitosa para corrigir, para redarguir, para admoestar, para preparar o homem, a mulher de Deus, o homem genérico, o homem, o ser humano, o homem de Deus, para realizar toda a boa obra de acordo, todas as boas ações, obras são ações, de acordo com o que Deus espera, de acordo com a própria vontade de Deus. Por isso, o estudo da teologia tem o propósito de fundamentar a fé cristã. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Estamos chamando de teologia, portanto, um aprofundamento do conhecimento sobre Deus. Não apenas uma questão catedrática, uma questão tecnicista sobre elementos de assuntos teológicos. Não. A teologia, para nós, para a Bíblia, para o nosso curso, é um aprofundamento do conhecimento sobre Deus. Então, por isso que toda vez que nós falarmos a palavra teologia, tenha em mente exatamente isso, esse aprofundamento do conhecimento e da sua relação com Deus e com aquilo que se relaciona com Deus. Número 3, a teologia tem o propósito e a utilidade de fortalecer o discernimento espiritual. Como dissemos no ponto anterior, nem tudo que se fala sobre Deus, as coisas de Deus, textos bíblicos, explicações sobre textos bíblicos, são de fato coerentes, corretas e bíblicas. Por isso, a teologia vai fortalecer o nosso discernimento espiritual sobre as coisas. Número 4, a teologia tem o propósito e a utilidade de formar líderes e pastores preparados. Nem todos os pastores, não é uma obrigação que todos os líderes e todos os pastores sejam teólogos, mas bom seria que todos os pastores e líderes fizessem o curso de teologia. E por que não o nosso curso de teologia da Bíblia? Teologia, então, ela forma líderes e pastores preparados. Número 5, a teologia dialoga com outras visões de mundo. A teologia não é uma caixinha fechada em si mesma. Ela dialoga com todas as outras visões de mundo, porque precisa dar respostas a essas visões de mundo ou aos questionamentos da própria igreja cristã. Então, a teologia não está fechada, e eu tenho dito aos meus alunos de seminário teológico presencial que a teologia é a única ciência que se utiliza de todas as demais ciências para lidar com o texto bíblico. Não há nenhuma outra ciência que se utilize tanto das outras ciências como a teologia. Ela se utiliza de tudo à disposição, de todas as ciências, para falar sobre o texto bíblico e para dar respostas. Por isso, ela não é fechada em si mesma, ela dialoga com os outros conhecimentos e com outra visão de mundo. Número 6, a teologia inspira a adoração e a piedade. E aqui, piedade são as práticas da vida cotidiana, as práticas espirituais de devoção que um cristão pode ter, e a adoração
que não é simplesmente uma canção, que não é simplesmente dizer que está adorando a Deus. Adoração, enquanto culto pessoal a Deus, enquanto culto público ou pessoal a Deus, ela tem suas diretrizes dentro da própria Escritura e a teologia, portanto, organiza, nos dá discernimento sobre a adoração e a própria piedade cristã. Por último, número 7, como utilidade, a teologia direciona a vida prática cristã. A vida prática cristã é como relacionar o conhecimento sobre Deus com a nossa própria vida no dia a dia. Esse é o papel também da teologia. E aqui chegamos ao final com uma pergunta que normalmente nos é feita e que essa pergunta você pode estar fazendo agora mesmo ou acessou esta aula desse curso com esta pergunta: por que estudar teologia? Esta é uma pergunta interessante e eu respondo isso de 3 maneiras. Primeiro, respondo com uma frase de R.C. Sproul. Ele disse: todos somos teólogos. A questão é, somos bons ou maus teólogos? Essa é a questão. Todos somos teólogos. Todos temos algum tipo de conceito sobre Deus ou não. Todos temos algum tipo de conceito sobre a Escritura, sobre Jesus, sobre a vontade de Deus. Todos temos, todos, independente de sermos cristãos ou não. A questão é, todos somos teólogos em algum nível. Somos bons ou maus teólogos? E o objetivo de nosso curso é gerar bons teólogos. Segunda resposta que eu daria do porquê estudar teologia é que estudar teologia é um chamado ao amor profundo, racional e prático de Deus. Teologia não é apenas ler de forma técnica assuntos de forma fria. Não, teologia envolve um amor profundo a Deus. Teologia é uma paixão, porque estamos dizendo, novamente repito, que teologia é um aprofundamento da nossa relação com Deus. E nesse aprofundamento do conhecimento e da nossa relação com Deus, a nossa paixão, o nosso amor por Deus tem que estar em alta. A teologia não é fria, não é morta. A teologia deve ser uma paixão, deve ser um amor profundo. Obviamente, lidamos com a emoção espiritual, mas também lidamos com a razão e também lidamos com a prática. Então, temos aí as emoções envolvidas, temos a mente envolvida e temos também a prática da vida envolvida. Teologia, então, é um chamado ao amor, é um chamado a um amor profundo, é um chamado racional, é um chamado para a prática das coisas de Deus. E por último, teologia. Por que estudar teologia? É que a teologia é uma busca pela verdade. A teologia busca a verdade revelada, com mente aberta, com o coração aquecido e a vida transformada. A teologia busca a verdade revelada sobre Deus e sobre as coisas de Deus. A teologia, ela busca isso com uma mente aberta, não está fechada, não está aprisionada a conceitos. A teologia, portanto, também está trabalhando essa busca com um coração aquecido. Tem uma vida espiritual, tem uma paixão, tem um amor e a vida transformada. Porque no final de todas as coisas, a vida da pessoa precisa ser impactada e transformada pelo conhecimento sobre Deus. Encerramos essa nossa introdução do nosso curso. Espero que você tenha gostado e tenha sido edificado e tenha aprendido um pouco mais sobre teologia. Nas próximas aulas, nós, então, desenvolveremos os nossos assuntos que já foram mencionados aqui. Até a próxima aula. Deus abençoe você.